Queridos, graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a liderança da igreja pela confiança, pelo apoio. Vamos então meditar na palavra. Abra sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vamos discorrer até o versículo 31. O tema da ministração, nós vamos falar sobre igreja, e o título da mensagem é uma pergunta reflexiva, retórica: o que é ser igreja? O que é ser igreja? Hebreus 10, 19 ao 31. A versão que estarei utilizando é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Amém? A palavra diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Versículo 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito ou deliberadamente, conforme algumas traduções, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar nesse momento. Pai querido, coloca o meu coração na Tua presença nessa noite. Torna, Senhor, a minha boca como a destra de um hábil escritor, Senhor, como aqueles escribas que o Senhor inspirou para escrever a Tua palavra, os homens de Deus. Meu Deus, que nenhuma palavra venha ser vã nesse momento. É um momento muito sério, um momento muito sagrado, um momento onde a Sua palavra é comunicada ao Teu povo, e o Senhor vela pela Sua palavra. Senhor, não queremos palavra de homens, não queremos filosofia humana, nós precisamos da Tua palavra, nós necessitamos, meu Deus, da Tua palavra, não queremos nada mais, nada menos, Senhor, do que a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite, pois somos igreja do Senhor, para que possamos seguir a Tua direção, o novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém e amém. Carta aos Hebreus. Não sabemos ao certo quem foi o autor. Alguns estudiosos especulam que poderia ter sido Paulo. Outros dizem que poderia ter sido Lucas. Outros que poderia ter sido Apolo ou até Barnabé. Mas não sabemos ao certo quem foi o autor dessa carta. Ela é destinada aos judeus que haviam e que estavam se convertendo ao cristianismo, e essa carta ela é cheia de exortações para incentivar a permanência no caminho de Cristo. Alguns judeus que haviam aceitado a Cristo estavam passando por um momento de tentação e provação na fé, para que não caíssem no caminho da apostasia. Muitos estavam voltando atrás no caminho.
muitos estavam abandonando a fé em Cristo Jesus e voltando aos ritos do Antigo Testamento, voltando às práticas da lei de Moisés. Então o autor de Hebreus, ele escreve essa carta com a intenção de mostrar que Cristo é superior à criação, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à lei, Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque os sacerdotes do Antigo Testamento, apesar de oferecerem sacrifícios e prestarem um serviço no culto ao Senhor, esses sacerdotes ofereciam um sacrifício imperfeito, eram sacerdotes imperfeitos, logo o culto que era prestado a Deus era um culto imperfeito. Então o autor de Hebreus nos mostra Jesus, o sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, um sacerdote eterno, que nos traz uma nova e superior aliança, na qual nós devemos estar firmados até a volta do Senhor Jesus. Então, o que é ser igreja? Você já se fez essa pergunta na atualidade? Nós temos visto tanta pataquada por aí, não é verdade? Se você for assistir algum vídeo na internet, no Instagram, no YouTube, quem nunca viu uma pataquada por aí, né? Você ri, vídeos que se tornam meme, pastor Miguel, né? Não é verdade? O que é ser igreja, gente? O que significa ser igreja? Você já se perguntou o que é ser igreja? Será que ser igreja é ser um clube que você vai todo final de semana, onde você paga uma taxa, o dízimo ou a oferta? Será que ser igreja é isso? Será que ser igreja é apenas você se reunir? O que é de fato ser igreja? Será que igreja é um local de promoção pessoal? Será que igreja é um local onde nós vamos para nos sentir bem? Será que nós entendemos o que de fato ser igreja? Será que a mentalidade nossa, ao irmos para um culto, ao irmos para a igreja, a nossa mentalidade é de servir ou de sermos servidos? É de dar ou de receber? O apóstolo Paulo, em Atos 26, ele vai dizer que a maior graça é em dar do que em receber. A nossa mentalidade muitas vezes está voltada para receber. Os nossos cultos que prestamos a Deus, nós meio que nessa mesa espiritual, de economia espiritual, tentamos barganhar com Deus, prestando a Ele culto e esperando que Ele nos faça alguma coisa em troca. Mas o que é ser igreja? E baseando nesses 3 pontos que a nossa igreja tem, que é a unidade, serviço e amor, eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite. Você que é igreja, você foi chamado para servir. E a palavra igreja, ela vem do grego ekklesia. Ela é formada de 2 palavras, ek, chamados, ek significa para fora, né? E kalel, que é chamados para fora. A igreja é um povo que foi chamado para fora. De quê? Uma assembleia é um povo que o Senhor Jesus chamou dentre as nações. Para que fomos chamados? Qual é o propósito de nós nos reunirmos todos os domingos, todas as quintas? Qual é o propósito de sermos igreja? É servir a Deus e ao próximo. Só que muitas vezes estamos tão ensimesmados que estamos preocupados com o nosso ego. A coisa é tão séria, que não sabemos como está a situação do irmão que senta ao nosso lado. Será que de fato nos preocupamos com o irmão, com os irmãos? Se o teu irmão falta um culto, você liga para ele: irmão, o que aconteceu? Senti tua falta. Será que essa responsabilidade seria apenas dos pastores? Está dentro do tema o que é ser igreja. Será que diante de Deus está fazendo para a nossa geração a mesma pergunta que Ele fez para Caim: onde está o seu irmão? E a resposta de Caim para Deus é: porventura sou eu um guarda-costas do meu irmão? Sou eu responsável pela vida do meu irmão? Como igreja somos. Nós somos responsáveis uns pelos outros.
Nós somos chamados para servir uns aos outros. E, se necessário, dar a nossa vida pelos outros. 1 João 3,16 diz o quê? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é ser igreja? O que é ser igreja? O que nós queremos? Para que fomos chamados? Por que estamos aqui nessa noite? O que nós vamos fazer depois que sairmos desse culto? Como vai ser a nossa semana? Estamos sendo de fato igreja? Estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor? Estamos vivendo com o coração mais voltado para as coisas dessa terra ou para as coisas do céu? Estamos vivendo de maneira que aguardando a volta de Jesus, ou estamos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar? Jesus está voltando. Você crê nisso? Amém? Amém. Se Cristo está voltando, qual é o estilo de vida que nós, como igreja, devemos ter? Que tipo de pessoas devemos ser? Que tipo de testemunho nós temos que dar perante a sociedade? Como que tem que ser a nossa vida? Como que tem que ser o nosso casamento? Será que a igreja moderna tem autoridade para dizer ao mundo: venha a Cristo? Será que Paulo viesse nos dias de hoje, participasse dos nossos cultos, se os apóstolos participassem dos nossos cultos, se os homens e mulheres de Deus do passado participassem dos nossos cultos, se Deus abrisse uma fenda no passado e permitisse que eles entrassem no futuro e participassem dos nossos cultos, eles reconheceriam o nosso cristianismo? O que é ser igreja? É uma pergunta interessante. O que é ser igreja? E você vai ouvir essa pergunta e você vai sair daqui nessa noite com essa pergunta na sua mente, porque eu vou repetir ela várias vezes. Você vai sair daqui ruminando essa palavra. Essa é a intenção de Deus. Portanto, abra seu coração. O autor de Hebreus, aqui no versículo 19, antes de eu entrar nos pontos: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora ele apresenta para nós não um caminho retrógrado, não um caminho que nós precisamos de sacerdotes que vão uma vez por ano oferecer sacrifício pelos nossos pecados. Não, ele está falando que foi aberto para nós um acesso onde, por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus diretamente e nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Algo que acontecia uma vez por ano em Israel. O sumo sacerdote oferecia o sacrifício pelo pecado do povo. Ele entrava no Santo dos Santos. Esse sumo sacerdote corria o risco de entrar e não sair vivo. Mas agora, esse caminho nos foi aberto, o véu foi rasgado e temos acesso a Deus 24 horas. O autor de Hebreus está nos falando sobre esse caminho. E você diz: será que Deus vai me receber? É lógico. Ele já abriu o caminho. O caminho está aberto. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se da palavra. Como igreja, como povo de Deus, que é conduzido por Ele nesse deserto desse mundo. Estamos indo para Canaã espiritual, para a Nova Jerusalém. O nosso lugar não é aqui. Não se acomode. Aqui não é o nosso lugar. O que queremos nesse mundo? O que esse mundo pode te dar? Responda para si mesmo. O que o mundo pode te dar, que é maior do que a glória de Cristo? As coisas desse mundo são transitórias, passageiras, mas a glória de Cristo é uma glória eterna. Ela não terá fim. Não troque o eterno pelo passageiro. Não faça como Esaú, que trocou a bênção por um prato de comida.
E quantas vezes temos trocado Jesus por menos coisas? O que é ser igreja? Você tem sido igreja? Você tem se preocupado com seu irmão? Você conhece alguém que não veio a este culto hoje? Conhece algum irmão ou irmã que está passando por um momento difícil de luta? Que está precisando das suas orações? Que está precisando de um apoio seu? Será que você pode ser Cristo na vida dessa pessoa? Será que você pode amar essa pessoa com misericórdia? Isso é ser igreja. É como Jesus. Nós não fomos chamados para ter o nosso nome escrito numa placa de uma igreja. Nós não fomos chamados para ter o nosso nome na Times Square, na calçada da fama. Nós somos chamados para servir. É o que nós devemos ser. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, um coração íntegro. Não podemos, como disse John Owen, um puritano, tentar barganhar com Deus. Devemos ser sinceros nos nossos cultos. Precisamos ser sinceros, verdadeiros, autênticos. Não podemos enganar a nós mesmos. Se você vem em culto, entra culto e sai culto, e você ouve uma palavra dessa, e é uma palavra que é pregada nessa igreja, e você entra e sai da mesma maneira, alguma coisa está errada. E não é com a palavra de Deus. Um coração íntegro. Deus requer a integridade da igreja. Deus requer a integridade do seu povo. Em Gênesis 17, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Seja perfeito. Seja sincero. O texto continua dizendo: em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Algo que inclusive o pastor Antônio trouxe 2 palavras nos cultos passados sobre consciência. Paulo escreve a Timóteo dizendo que nós devemos, como cristãos, guardar uma boa consciência. Nós precisamos ter uma boa consciência, uma consciência saudável, como cristãos, uma consciência pura. E tendo o corpo lavado com água pura, guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir a palavra que te prometeu. Ele vai cumprir a palavra que nos prometeu. Precisamos guardar essa palavra no coração, independente das circunstâncias que passamos, para que sejamos igreja. O que é ser igreja? No versículo 24, eu quero aqui já destacar o primeiro ponto, que é o ponto, o que é ser igreja? Ser igreja é andar em unidade. Versículo 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros. O que é animar uns aos outros? É você fortalecer o seu irmão. Aquilo que eu falei anteriormente, se você vê o seu irmão passando por um momento difícil, anime ele. Una-se para dar suporte para o seu irmão. Só que muitas vezes nós vemos o contrário. Nós vemos pessoas se reunindo para apontar o erro do irmão, para falar mal da liderança, para falar mal do pastor, para falar mal de não sei quem. Isso não é ser igreja. Nós devemos ajudar uns aos outros. Se vemos alguém falando mal do outro, irmão, isso não é cristão, isso não é a atitude de um cristão. O cristão não anda com isso. Já corta. Não dá lugar. A Bíblia está falando para que eu e você façamos o quê? Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Queridos, a Bíblia diz que os dias são maus. Os dias são maus. É crise,
O sistema financeiro está em crise. A política está em crise. Se o nosso presidente falasse menos, a gente estaria melhor. Tá? Só um comentário. Mas estamos em crise. As Nações Unidas, aquela ONU ali, é só fachada. As nações desunidas. Está uma desunião nas nações. É só fachada. Está tudo ruindo. Precisamos nos encorajar uns aos outros, porque ele vai dizer lá no final, no versículo de número 25, porque nós vemos que o dia se aproxima. E que dia é esse que está aproximando? O dia do Senhor. Devemos nos encorajar uns aos outros, sabendo que a volta de Jesus está próxima. Devemos falar, irmão, cuidado. Devemos nos animar uns aos outros, devemos exortar uns aos outros, devemos dar suporte uns aos outros, devemos cuidar uns dos outros. Isso é ser igreja. Mas quem quer cuidar de quem? Ou nós vamos ser igual aquele cristão, igual o Chaves, ninguém se importa comigo. Será que nós estamos numa igreja em que ninguém se importa comigo? Nós precisamos nos importar uns com os outros. Assim como Jesus. Jesus se importa conosco. Deus se importa com você. E Deus quer que você se importe com seu irmão. Isso é ser igreja. É sermos humildes. É serviço. Vou falar sobre o tópico do serviço posteriormente. Mas é servir o seu irmão. Talvez você saiba que o seu irmão está passando por um momento difícil, não tem como vir ao culto, dê carona para ele. Será que eu posso dar carona para o meu irmão, para participar do culto? Isso é ser igreja. Nós somos chamados para praticar boas obras. Você tem fé? Sim ou não? Você crê? Tiago diz o seguinte: me mostre a sua fé por meio das suas obras. Se você crê, então haja como tal, porque há uma diferença entre o que falamos e o que praticamos. Somos ortodoxos na doutrina e hereges na conduta. Somos apologetas na doutrina, mas hereges na conduta. Tem alguma coisa errada com o nosso coração. Tem alguma coisa errada porque nós, na mente, racionalizamos algo, mas na vida, na prática, vivemos uma coisa diferente do que aquilo que falamos. Tem alguma coisa errada. Por isso, igreja não é para nos fazer sentir bem. Esses coaches aí estão enganando você. Toda vez que você vem para a igreja, você ouve uma palavra que vai te confrontar, que vai te moldar, porque você está na mão do oleiro, e o oleiro vai te quebrar, e ele vai te quebrar quantas vezes for necessário, para que você fique do jeito que ele quer. Não é do seu jeito, não é do nosso jeito. Se ser cristão do nosso jeito fosse aceitável a Deus, Deus teria aceitado a oferta de Caim. Deus teria aceitado o culto de Saul. Ananias e Safira teriam ficado vivos. Então, meus queridos, anime seu irmão, dê suporte para o seu irmão, dê força para o seu irmão, ore pelo seu irmão. Isso é unidade. Satanás tem ferramentas para nos separar da comunhão. Eita. Tem que correr, gente. Ainda no versículo de número 24, na parte B, depois de animarmos uns aos outros, a Bíblia diz que isso deve ser feito no amor, no ágape. E a Bíblia diz que no fim dos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
A igreja de Éfeso, ainda no primeiro século, foi chamada a voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha doutrina, a igreja de Éfeso tinha ensinamentos, a igreja de Éfeso conseguia reconhecer os falsos apóstolos. Mas Jesus diz: uma coisa eu tenho contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. E voltar ao primeiro amor significa voltar àquele que primeiro nos amou. Todo dia precisamos voltar para Jesus. Nos voltar para Ele. Em amor que nós vamos servir a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que ama, cumpriu a lei. Toda a lei, ela é baseada em quê? No amor. Você nunca vai encontrar em qualquer sociedade, em qualquer civilização, por mais que seja uma tribo, num lugar mais remoto, no costume dessa tribo, você não vai encontrar algo que te proíba de amar alguém. Não existe nenhuma lei que proíba você de amar o seu próximo. Por isso a Bíblia diz que aquele que ama cumpriu a lei. Nós precisamos amar. Mas não é um amor passivo, não é amor, tá tudo bem, não. Quem ama, confronta. Quem ama, corrige. Quem ama, fala a verdade. Precisamos ser sinceros. O amor é sincero, o amor não é egoísta. O amor não busca seus próprios interesses. O amor não se vangloria, 1 Coríntios 13. O nosso amor precisa estar vinculado ao amor de Cristo. Então, no primeiro ponto nós vimos que ser igreja é andar em unidade. No segundo ponto ser igreja é andar em amor. E terceiro, ser igreja é praticar boas obras. Isso se chama serviço. Você foi chamado para servir. Vocês que batizaram hoje, vocês que foram recebidos hoje, tem ministérios na igreja esperando que você vá servir. O Ministério de Missões está fazendo uma cantina, precisando de mão de obra. Ministério de Intercessão, capelania, kids. Tem professores precisando, tem crianças na salinha. Ministério de Louvor precisando de pessoas. Ministério de Ação Social. Nós somos chamados para servir. Servir ao Senhor. Servir ao próximo. Isso é ser igreja. Não é ser servido. É lógico que devemos ser servidos de forma mútua, mas muitas vezes temos vindo aos nossos cultos apenas com a intenção de receber algo. Eu estou passando por algo difícil, Deus, eu quero receber uma oração. Mas se o pastor perguntar, quem aqui quer orar pelo seu irmão? Mas pastor, eu vim com a intenção de receber, né? Pois é, mas você precisa orar pelo seu irmão. Você precisa servir. Porque o maior exemplo o nosso Senhor nos deu. Sendo o Senhor, se fez servo. Ele se fez servo. O lugar mais alto que ele ocupou entre nós, não foi sentado num trono, foi cingindo a toalha e lavando os pés dos seus discípulos. Devemos, de certa forma, lavar os pés uns dos outros. Se formos igreja de verdade, aí vamos voltar àquela declaração de Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se formos igreja, não tem demônio que vai resistir, não tem império romano que vai resistir, não tem sistema de governo que vai resistir a uma igreja que vive a palavra de Deus. Precisamos de autoridade espiritual, queridos.
temos perdido a nossa autoridade, porque temos andado compactuado com o pecado, com o secularismo entrando na igreja, o humanismo entrando na igreja, o tanto de ismo entrando na igreja. Jesus, ao invés de ser o centro, o homem é o centro da igreja. Está errado. Nós estamos aqui como igreja para proclamar o evangelho de Jesus, para anunciar que Jesus está voltando e que todos os homens e mulheres devem se voltar a Deus em arrependimento. O que é ser igreja? Fique de pé nessa noite. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Rabassuri andarabaxere. Senhor, derrama sobre nós um espírito de quebrantamento. Espírito Santo, nos conduz ao caminho do arrependimento. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos nessa noite. Precisamos da Tua presença, Senhor. Não se afaste de nós, Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a manter a chama do avivamento acesa nesses últimos dias. Não queremos, Senhor, ser como lugares onde um dia a chama do avivamento queimou e só existem cinzas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos guarda dessa apostasia que tem se instaurado, nos guarda dos falsos mestres, nos guarda de nos conformarmos com o espírito de religiosidade, nos guarda, Senhor, de nos conformarmos com essa pseudocultura cristã que há no mundo. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus. Glória a Jesus.